Só voltando, eu sou natural do Rio Grande do Sul, interior do Rio Grande do Sul, Cruz Alta. Cruz Alta. Mas eu nasci lá, vim muito novo para Curitiba, então eu sou praticamente um gaúcho curitibano, um curitibano gaúcho, mais ou menos Você assim. veio cedo para cá? Vim quando era criança, vim quando era recém-nascido. Assim. Eu nasci lá, tenho parentes lá, primos, tios, etc. Vou bastante no Rio Grande do Sul para visitar minha família, também a trabalho. Mas culturalmente eu sou muito mais curitibano do que gaúcho. Mas o sotaque é nosso. Sotaque é nosso. Fiquei com esse aqui. Fiquei com esse sotaque curitibano aqui. Que legal. E daí você veio para cá, hoje você trabalha como advogado na União Sul Brasileira da Igreja Adventista, né? Isso. Hoje a minha função dentro da igreja é advogado da União Sul, atendendo aqui as demandas da nossa União, da própria União, e também dando um suporte para as associações aqui da região sul do Brasil. Ah, então você também dá um suporte também para as associações. Sim, a gente tem assim, explicando bem rápido assim, né? A União Sul, a jurisdição dela é Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, os 3 estados. No Paraná nós temos 4 associações, mais uma instituição de educação, que é o IAP. Em Santa Catarina temos 2 associações, também temos um internato lá, o IAESC. E o Rio Grande do Sul tem 3 associações, também com mais um internato lá, que é o IACS. Só para tentar explicar para o pessoal que não é da Igreja Adventista, me corrija se eu estiver errado, que acho que você vai conseguir explicar isso melhor do que eu. Existem igrejas que são congregacionalistas. Congregacionalistas. Isso. E daí tem as igrejas chamadas igrejas organizacionais? Exatamente. Tá. E daí a diferença entre esses 2 tipos de igreja é que as igrejas que são congregacionalistas, as ofertas, os dízimos e a administração é daquela igreja local, daquela própria igreja ali, né? Tipo, ela não tem uma sede, etc, né? Certo. Deixa eu tentar explicar. Tá. É quase isso. Tá. Essas igrejas congregacionais, e a palavra é difícil mesmo, dá uma Falar travada, né? congregacionais, acho que é mais fácil falar congregacionalista. Enfim, né? a gente pode, didaticamente falando, a gente pode dizer que elas são igrejas solos. Certo? Igrejas solos. Elas não estão vinculadas a uma organização superior ou a um outro templo, certo? Mas elas estão ligadas entre elas por um regulamento de doutrinas, certo? Então a igreja A, por exemplo, ela é congregacional, é só ela. Mas tem uma outra igreja que é A também. Tem os mesmos princípios religiosos, entendem a Bíblia da mesma maneira. Elas são a mesma religião, concorda? Mas elas não estão ligadas entre elas. Então, a receita dessa igreja, dízimos, ofertas, gerenciamento do templo, é tudo feito pelaquela igreja local e eles não se relacionam com mais ninguém. Então, dizem que o pastor dali é o dono daquela igreja. Ele é o diretor da igreja, o pastor da igreja, é o dono da igreja. Uma maneira didática de se explicar. Claro. As igrejas organizacionais, que é o nosso modelo, nós estamos vinculados a uma instituição que nos une, não só na questão de doutrina, mas também na questão administrativa. Então, no nosso caso aqui, para ficar fácil, temos as igrejas de um distrito que estão ligadas a uma associação. E a associação que ajuda, ela recebe as verbas, faz a distribuição de verbas, faz o contrato dos pastores, dos obreiros, gerencia as obras. Então esse é o modelo organizacional, que é o modelo que a Igreja Adventista pratica hoje. Então, nesse modelo congregacional, nós temos um distrito onde tem, por exemplo, 7 igrejas. Aí essa é organizacional. Essa é organizacional. Isso, tem o distrito organizacional. Aí tem o distrito e vamos supor, tem ali 7 igrejas nesse distrito e tem vários outros distritos com várias outras igrejas. Quem comanda esse distrito seria uma associação. Exatamente. Que a gente chama de associação, é um escritório administrativo, que nós chamamos de associação, poderia ser dado outro nome, que coordena para onde a igreja, como a igreja deve ir, para onde ela deve ir. É evidente que quem faz de fato isso são os membros da igreja, né? Mas essa ideia de associação é para que todos possam andar alinhados e para que exista também um equilíbrio de receitas, porque nós temos lugares em que a igreja, por óbvio, ela tem uma condição financeira pelos seus membros melhor do que outras, e para que não exista essa diferença, essa associação faz esse equilíbrio. E daí quem coordena a associação, daí depois da associação tem as uniões. Certo. Que daí a União, por exemplo, a União Sul Brasileira, ela vai cuidar desses 3 estados que você falou, do Rio Grande do Sul, Santa Catarina. A nossa igreja, e aí é um modelo que nós escolhemos, tem um motivo para isso, mas não vem ao caso, não agora. As associações, então, elas formam, tendo um número determinado de igrejas, de membros, essa associação vai reger as igrejas numa determinada região, certo? Aí, algumas cidades vão compor uma associação.
Aí nós teremos, aqui no nosso caso, no exemplo que eu dei, nós temos 9 associações nos estados do sul do Brasil. Todas essas associações estão ligadas a uma entidade superior ainda, que é a União Sul-Brasileira, no caso, no exemplo dado, a União Sul-Brasileira, que coordena as atividades agora das associações e das igrejas locais. E você deve trabalhar na União, Eu né? trabalho nessa União, que é uma matriz, certo? Que coordena as atividades aqui do sul do Brasil. Não para por aí. A igreja ela tem mais um andar ainda. Nós temos agora as uniões, que incorporam uma porção maior do território, certo? E essas porções maiores, que são formadas pelas uniões, estão ligadas a uma divisão que compõe um continente, ou uma parte do continente. No nosso caso, a divisão sul-americana, que coordena 8 países aqui da América do Sul. E aí tem mais um andar, que daí é a Conferência Geral, que é a sede da Igreja Mundial, que fica nos Estados Unidos, que coordena todas as divisões. A igreja trabalha assim porque o membro ficaria muito longe dessa sede mundial, concorda? Um membro aqui ficaria muito longe. Então tem essa escada que faz essa aproximação. E isso, a igreja adventista ela se preocupa muito com a questão da unidade. E é por causa disso que existe essa divisão, será? Na verdade, a gente nem sei se... Acho que a gente nem está falando sobre questão de direito, né? A gente está falando mais sobre questão organizacional, né? Mas que faz parte também. Você acaba mexendo com isso também, né? Mexe muito com isso. Ah, você mexe muito com isso? Mexe muito com isso. Olha que interessante, não sabia. A igreja se preocupa muito com a questão da unidade. Certo? Lógico, né? Tem diferenças culturais, natural que seja assim. Mas essa ideia de ter toda essa escada é para manter a unidade da igreja, em escala mundial. Essa é a ideia. Agora, indo um pouquinho mais para o lado do direito, a parte mais técnica e jurídica do negócio, a União Sul-Brasileira, vou usar o exemplo da União, ela é uma pessoa jurídica, ela é uma pessoa que tem personalidade jurídica. Então, o CNPJ da União Sul é um CNPJ matriz, certo? Ele é vinculado à divisão por uma questão denominacional, certo? Nós temos essa ligação denominacional, assim, falando bem rasamente, mas... Então, o que acontece? Quando você cria uma entidade, você tem que criar para ela um estatuto, para dizer como é que ela vai funcionar, certo? E quem que diz como é que um estatuto é criado? É o Código Civil. Então, perceba, agora nós já estamos começando a entrar no mundo jurídico e começa a fazer efeitos ali. Então, eu tenho que ter um estatuto devidamente registrado, aonde ele precisa ser registrado. Se fosse uma atividade empresarial, teria que ser na junta comercial, como não é uma atividade empresarial, uma atividade de organização religiosa, ele vai para o título de pessoas jurídicas, cartório de registro de pessoas jurídicas. Eu preciso fazer as minhas reuniões de acordo com o meu estatuto. Então, meu estatuto vai falar assim, de X em X anos vocês têm que fazer uma assembleia. Então, eu preciso fazer uma assembleia dentro desse período que o meu estatuto disse, e o estatuto é criado em cima daquilo que o Código Civil diz. Então, perceba que as coisas vão acontecer de maneira organizada. Como, por exemplo, você falou que a União é uma personalidade jurídica distinta, por exemplo, da associação. A associação é uma personalidade jurídica... Então, vamos lá. Eu falei assim, a União ela tem personalidade jurídica própria. Certo? As associações são todas filiais da União. O CNPJ delas é CNPJ de filial. Entendi. Porque as associações não têm personalidade jurídica. Entende? Quem responde pela Igreja Sul do Brasil é a União Sul-Brasileira da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então, as associações são estratégias, mas elas não têm personalidade jurídica. É assim que acontece. Mas elas estão, lógico, as associações têm autonomia administrativa e tal, mas de acordo com os regulamentos da Igreja. Entende? E você, como advogado, você cuida... do que especificamente você cuida assim, dentro da União? Porque você cuida, por exemplo, processos que envolvem a igreja na questão de funcionários ali, é você? Tipo, pastores, é você? Ou você cuida da parte jurídica, da questão mais pessoa jurídica mesmo da igreja? Tá. Vamos lá, eu posso explicar um pouquinho como é que funciona a estrutura do escritório da igreja? Claro. À medida que o tempo vai passando, né, o mundo, a dinâmica do mundo vai mudando e vai mudando as regras do ordenamento, algumas necessidades começam a aparecer. E a igreja entendeu, algum tempo atrás, que precisaria ter mais advogados dentro do escritório da igreja para poder dar alguns suportes. Mas não no sentido de defesa processual, mas no sentido de você montar uma plataforma de trabalho segura, para que a igreja possa andar num pavimento seguro. Para você ver, muitas vezes eu acho que para muita gente que às vezes que nos assiste, que vai nos assistir também, a impressão que dá é que o advogado da igreja, ele vai estar
esperando algum embate jurídico para poder vir defender. Mas existe também esse outro lado, de que, como a igreja é uma estrutura, é um CNPJ, é uma pessoa jurídica, existem coisas jurídicas para manutenção e formação dela também, exatamente. Né? E assim, interessante. Então, a ideia de você, quando você faz uma consulta com um advogado, é para ele te dar um caminho seguro, ou te apresentar pelo menos mais uma ou duas alternativas. Quem vai decidir sobre isso, evidentemente, que é o administrador da igreja, quem foi eleito para ser o administrador da igreja. Mas o advogado serve para dar opções para ele. Certo? E aí, então, voltando ao que eu estava querendo explicar, a estrutura do escritório jurídico da igreja. Então, a igreja percebeu que, como ela estava crescendo, e quando eu falo igreja, perceba, nós temos a Igreja Adventista do Sétimo Dia, que é a nossa organização religiosa. Ela é uma pessoa jurídica própria, certo? Mas nós não temos uma rede educacional? Tem. É uma outra pessoa jurídica Filantropia. própria. Então, vamos chegar lá. Então, pensa, agora eu tenho aqui uma série de escolas. Elas não fazem parte da Igreja Adventista CNPJ. Elas têm um CNPJ próprio, que é uma outra pessoa jurídica. Está dentro da estrutura da igreja? Tá. Faz parte desse grupo institucional? Faz. Mas ela não é uma filial. Mas ela não é uma filial, é uma pessoa jurídica própria. Certo? Nós temos a ADRA, por exemplo. A ADRA é outra pessoa jurídica. Entende? Nós temos hoje o Clube dos Desbravadores, é uma outra pessoa jurídica. O desbravador é uma outra pessoa jurídica. Hoje já é uma outra pessoa jurídica. A rádio, que aqui para a nossa realidade funciona dentro de uma fundação, Fundação Maranata de Comunicação Social, é outra pessoa jurídica. Então, perceba, nós temos uma entidade de saúde, que nós temos 2 clínicas aqui na nossa região, uma em Curitiba e uma em Porto Alegre, outra pessoa jurídica. Perceba, estamos no mesmo conglomerado? Sim, estamos. Né? Trabalhamos todos para a causa de Deus, todos trabalham para a causa de Deus, mas elas têm responsabilidades diferentes. Eu preciso tratar a educação como a legislação de educação como a legislação determina. Educação. Eu preciso atender a saúde dentro daquilo que o ordenamento jurídico para a saúde determina, e assim para as outras entidades. E aí entra o cuidado jurídico. E aí entra todo um vislumbre processual técnico para que a gente possa trilhar num caminho seguro e ter menos problemas. Problemas teremos? Claro que teremos. As coisas vão acontecendo, vai mudando a dinâmica e vem algumas coisas que a gente precisa parar e repensar, com certeza, é normal. Mas por que a igreja cresceu assim, essas outras pessoas jurídicas que estão dentro desse grupo institucional, que foi se buscar tecnicamente advogados. Assim como a igreja tem contador, como a igreja tem alguém que cuida dos recursos humanos. Então, hoje nós temos o quê? Nós temos um escritório jurídico que cuida de toda a América do Sul. Certo? Nós somos advogados da Igreja Adventista para a América do Sul. Hoje eu estou lotado aqui na União Sul, mas eu sou um advogado da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Entende? É dada a minha responsabilidade hoje de cuidar do escritório da União Sul, e eu tenho na minha equipe mais 9 advogados. Então, eu tenho um em cada associação, e dentro da instituição, do IAP, no caso, que é uma instituição grande que nós temos de educação superior, temos mais um advogado lotado lá também. Nós trabalhamos como um escritório de direito, um escritório de advocacia. A única diferença é que a gente não está no mesmo ambiente, porque cada um está na sua associação. Mas hoje, com a internet, também ficou muito mais fácil de fazer reuniões e tal. Faço visita periódicas a eles, nós compartilhamos todas as nossas questões. Então, hoje, essa é a estrutura. E eu estou inserido dentro de uma estrutura maior, eu e esse meu grupo inteiro, dos outros advogados, das outras uniões, associações e da divisão também, que é a nossa liderança aqui para a América do Sul. Quanto tempo de direito